Hoje o nosso texto está baseado em Esther, no capítulo 4, no verso 14, e o texto diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? O tema de hoje vai tratar sobre a providência de Deus no livro de Esther. Stanley Jones cunhou uma frase muito interessante, onde ele diz: no coração do homem, um grito. No coração de Deus, a provisão. O livro de Esther é o último dos livros históricos do Antigo Testamento e mostra nos capítulos 1 e 2 como Esther se tornou rainha no lugar de Vasti, nos capítulos de 3 a 5 como os judeus foram condenados, instigados por Amã e pelo édito real do rei Assuero, e nos capítulos de números 6 a 10 como esta condenação foi transformada em libertação. O livro está estruturado num formato, numa narrativa histórica de problema-solução. E nós temos aí os capítulos 1 e 2 introdutórios, mas o problema aparece no capítulo 3, quando a trama de Amã aparece, e depois o resto do livro, dos capítulos 4 até 10, nós temos então a solução. Matthew Henry, um comentarista do século XVII, puritano, muito interessante, ele diz: ainda que o nome de Deus não seja mencionado neste livro, o dedo de Deus pode ser visto nos mínimos sucessos que ocasionaram a libertação do seu povo, e esta história é registrada nos capítulos, entre os capítulos, aliás, 6 e 7 de Esdras. McNair, ele diz que no capítulo 4, que ele chama de consternação dos judeus, ele mostra que a vida de Esther tem três aspectos principais. Primeiro, seus privilégios. Uma moça que era então órfã de pai e mãe, então adotada pelo seu primo Mordecai, que é cria, ela então agora tem privilégios de rainha. Aí vem a segunda coisa que McNair coloca, a questão das responsabilidades. Se ela tem privilégios, ela tem responsabilidades. E em terceiro lugar, ela tem uma grande resolução para tomar. Então, os seus privilégios, as suas responsabilidades, a sua resolução. Embora o nome de Deus não seja mencionado, como Matthew Henry já colocou, há uma doutrina muito clara aqui, a doutrina da providência de Deus. Mas o que é a providência de Deus neste livro, e o que é a providência de Deus dentro da compreensão doutrinária reformada? Ora, Deus executa os seus decretos em duas obras: as obras da criação, que ele já fez, e as obras da providência, algumas já realizadas historicamente e outras não. A doutrina da providência tem dois aspectos básicos para a interpretação do livro de Esther. Primeiro, a definição do que é providência e da aplicação no livro de Esther. Há um perigo de haver confusão quanto a essa doutrina da providência. Van Hor, que escreve alguns estudos sobre o Catecismo Maior de Westminster, ele diz que alguns crentes em Cristo, reconhecendo que Deus é soberano e convencidos dos seus poderes de preservar e de governar, entendem que devem aguardar a providência divina para descobrir o seu dever. Então, o que ele diz é que há um perigo muito grande de muitos crentes ficaram confiando tanto na providência de Deus que esquecem o seu dever. Ele termina dizendo: esquecem que a providência de Deus nos mostra o caminho de Deus e não aponta os detalhes do nosso caminho. Então, é por isso que temos que orar e jejuar muitas vezes para entender
qual é a vontade, qual é o caminho de Deus. Vamos usar aqui o Catecismo Maior de Westminster e para nós entendermos na pergunta número 18, quais são as obras da providência de Deus? E a resposta, as obras da providência de Deus são a sua muito santa, se referindo a Deus, a muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. As referências bíblicas estão baseadas em Levítico 21:8, o Salmo 104:24, Isaías 28:29, Neemias, que estudamos 9:6, Hebreus 1:3, que nós já vimos, Salmos 103, verso 19, Mateus 10, 29 e 30, Gênesis 45:7, Romanos 11, 36, aquele belo cântico de Paulo, e termina em Isaías 63, verso 14. O que nós podemos perceber também na Confissão de Fé de Westminster, quando trata propriamente da providência de Deus, trata a respeito também do juízo de Deus sobre aqueles homens que são maus, no caso de Amã. Então, nessa doutrina da Confissão de Fé agora de Westminster, diz, quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele somente lhes recusa a graça, pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim, acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Quer dizer, Deus abranda, no caso, Esther e Mordecai, o povo de Deus, e ele então acentua no caso de Amã. Então, o fato é que Amã age pelo seu próprio coração, pela sua própria maldade, que vem de Adão, mas ele não se converte mesmo ouvindo a palavra de Deus, possivelmente pelos judeus, que quem sabe lhe mostravam as mensagens, mas como ele descendente dos povos que Deus havia mandado expulsar, então, da terra prometida em que Josué entrara, ele também traz a maldade do seu próprio povo no coração. E Mordecai, Esther e o povo de Deus trazem então a bondade de Deus, que Deus está colocando. Mas o que nós podemos entender então como providência? Então, nós entendemos Deus executar a sua obra santa, de forma sábia, de forma poderosa, e ele então preservar, ele governar todas as coisas e todas as suas criaturas para a sua própria glória. Então esse é um bom resumo aqui do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 18, e também aqui de quanto como Deus trata os homens maus, como Amã, e como aqueles que querem prejudicar o povo de Deus. E nós temos aqui no Brasil muita gente nessa oportunidade, temos aí pessoas crentes presbiterianas eleitas, alguns estão como ministros, então nós percebemos que Deus tem um plano na vida do povo, mas existem pessoas que querem naturalmente prejudicar. Como a providência é exercida no livro de Esther? Essa é a segunda grande questão aqui. Veja que foi pela providência que o Senhor concedeu a beleza e a simpatia extraordinárias a Esther, a ponto de chamar a atenção do rei Assuero e do povo também, que havia com grande simpatia. E a palavra que é usada em que ela alcança o favor. Aqui no capítulo 2, no verso 9,
o texto diz, a moça lhe pareceu formosa, o rei, né, está se referindo ao rei, e alcançou favor perante ele, pelo que se apresentou a dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos, então, da casa do rei. Permitam ler também o verso 17, aliás, o verso 15, quando diz que Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou favor de todos quantos haviam. Então, novamente, não só do rei, mas de todos quantos haviam. E aqui no verso 17, finalmente diz que o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou favor perante ele e benevolência mais do que todas as virgens, e o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar, então, de Vasti. No capítulo 5, no verso 2 também, nós temos um texto que fala sobre isto. Quando o rei viu a rainha, quer dizer, depois do édito real, em que os judeus deveriam ser exterminados num determinado dia, a rainha se atreveu a ir perante o rei, ninguém podia comparecer perante o rei sem ser chamado. Mas o texto diz, capítulo 5, verso 2, quando o rei viu a rainha, Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Terceira vez que aparece essa maneira do texto falar sobre a maneira de a rainha Ester ser enxergada. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão, e Ester se achegou e tocou a ponta do cetro, mostrando que o rei a recebia naquela oportunidade, que ela não seria morta, então, por esse atrevimento, essa coragem de estar na presença de Deus. Então veja que essa providência de Deus aparece na beleza, na simpatia que ela tem e no favor que ela alcança diante do rei e de todas as pessoas. A segunda questão que nós observamos no livro é que essa providência de Deus levou Mordecai a avisar a rainha Ester que o rei estava sendo traído por 2 eunucos que estavam à porta então do harém, para que então o próprio rei ficasse então devedor de Mordecai. Aqui no capítulo 2, versos 21 a 23, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos, aqui não havia fake news, não é? Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então veja que foi pela providência de Deus que o rei foi livrado. Mas ele não havia se lembrado deste fato, que ele vai se lembrar posteriormente, depois que a rainha Ester vai chamar o rei e Amã para uma conversa, depois que ela se apresenta no capítulo 5, e depois no dia seguinte, enquanto o rei fica pensando, o que é que eu daria para aquele homem que salvou a minha vida, não é? Há algo que acontece aqui. Nós observamos que foi pela providência que o malvado Amã foi engrandecido. Lá no capítulo 3, no verso de número 1, o texto diz, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Veja que havia 127 províncias, onde havia 127 príncipes, talvez até mais de um. E veja que Amã alcançou
a proeminência de estar acima destes 127 príncipes. Mas a mesma providência que fez com que Amã fosse honrado, agora ele, na verdade, quando o rei entende que deveria beneficiar, depois que a rainha fala com ele deveria então beneficiar a Mordecai. Veja que agora Amã, que estava com uma raiva muito grande de Mordecai, porque ele não se ajoelhava diante dele por causa da importância que ele estava agora somente depois de Assuero, então agora Mordecai é colocado sob um risco iminente de ser enforcado. E Mordecai é visto diante de um perigo iminente, porque Amã faz uma forca diante da sua própria casa. Mas ele é chamado pelo rei. Lá no capítulo 5, verso 6 a 10, o texto diz que entrou Amã. E o rei lhe disse, o rei que havia pensado durante a noite, enquanto a rainha disse que queria ter um outro banquete, uma outra reunião no dia seguinte, somente com Amã e o rei concedeu esse pedido dela. Ele disse que daria até metade do reino para ela, de tanto que ele amava. Então o rei diz a ela, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Ele pergunta então a Amã, que queria então enforcar Mordecai. Então Amã diz consigo mesmo, de quem se agradaria mais o rei do que de mim para honrá-lo? Então, na verdade, Amã pensa que o rei está querendo fazer uma bondade para com ele, quando na verdade está fazendo para Mordecai. Então o rei responde, quanto ao homem a quem o rei deseja honrá-lo, tragam-se as vestes reais e que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça então a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes de Judá, príncipes do rei, aliás, e vistam delas aquele a quem o rei desejar honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas olha o que diz o texto. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste. Mas veja bem, ele pensava que era para ele, mas o texto diz, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado junto à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. É o que a palavra de Deus diz, aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Mas veja que pela providência de Deus, todas essas coisas acontecem, né? Mordecai, que deveria ser enforcado, ele agora é exaltado, mas o que nos chama mais atenção no livro, talvez seja o centro do livro, é o capítulo 4, no verso de número 14, quando o extermínio do povo já está selado. Sem dúvida foi Deus, a providência de Deus, que elevou Esther à sua posição de rainha. E o texto diz, nosso texto básico, porque se de todo te calares agora, quer dizer, ela que estava meio alienada da política, do que estava acontecendo, o povo de Deus tinha sido sentenciado à morte, e Mordecai diz a ela, agora se você te calar, se levantará para os judeus socorro e livramento. Quer dizer, ele cria ainda na providência de Deus, que Deus haveria de dar o escape para o povo de Deus, como de várias oportunidades, como Abraão, já na sua velhice, Deus lhe faz promessas e o tempo vai passando, e Sara se ri até quando ela entende que 90 anos uma mulher não pode ter filhos. Mas Deus já havia feito história, e já havia feito milagres na história do povo de Deus, e pode fazer milagres também na nossa própria vida, quando a sua palavra, então, santa, fiel, ela é cumprida. E nós observamos que Mordecai diz a rainha, mas se tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Quer dizer, será que não é a providência de Deus que está dando oportunidade de você, uma órfã,
que foi criada por mim, ser levada à posição de rainha? Por que será que essas coisas aconteceram? Será que não é para livrar o povo de Deus? Sem dúvida. Foi pela providência de Deus também que o povo foi poupado do seu extermínio por um novo édito real. A gente tem que lembrar que a palavra dos reis medos e persas, ela não poderia voltar atrás. Então o rei, instigado por Amã e com o sinete real, o selo real que era colocado nas cartas que eram enviadas às províncias, ele havia dito que os judeus deveriam ser exterminados. Mas agora a rainha havia pedido que o rei cancelasse, mas ele não poderia cancelar esse édito real, porque a palavra deste rei e a palavra dos medos e persas não poderia voltar atrás. E como se faria então? Ele faz um novo édito, dando ao povo de Deus a chance de se defender, de exterminar os inimigos que o atacassem, os inimigos que estavam diante do povo de Deus. Lá no capítulo 8, nos versos 15 a 17, esse é o detalhe importante do livro para você entender. O texto diz, capítulo 8, versos 15 a 17. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus havia caído sobre eles. Essa palavra que aparece, o temor de Mordecai, aparece também muito no livro. Então Mordecai saiu da presença do rei, diz o texto, com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria e regozijo. Como nós podemos concluir esta mensagem? Esther aparece como rainha, na verdade, que é uma serva, que é sábia, que é uma mulher vitoriosa. E Mordecai aparece como um homem justo, fiel, e ele termina como primeiro-ministro do rei Assuero e um homem afamado. Lá no capítulo 9, no verso 4, a palavra de Deus diz, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias. E olha o que o texto diz, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Somente depois de Assuero vinha então o Mordecai, mas ele estava acima de todos os príncipes dos medos e persas. Como é que Deus pode levantar pessoas que estão cativas a se tornarem como José, como Daniel, pessoas que se sobressaem? O texto fala ainda também na palavra de Deus, pois o judeu Mordecai, o último versículo do livro, ali no capítulo de número 10, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão e de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo, de toda a sua raça. Então é um bom resumo aí, como os textos judeus que iniciam dando um bom resumo e por vezes no final também faz isso. Como é que nós aplicamos esse texto agora? 3 aspectos são translúcidos aqui. A justiça é estabelecida, a iniquidade é castigada e a fidelidade e a coragem são coroadas. Né? Nós vemos 3 aspectos importantes aqui. Uma grande oportunidade que Deus deu àqueles que estavam servindo, o fazer de forma fiel, de forma verdadeira, sem entrar no jogo dos ímpios, mas eles agiram como o povo de Deus. Uma grande oportunidade, uma grande provação, mas uma grande vitória do povo de Deus. Ainda uma palavra de Matthew Henry sobre Romanos 8, 28, quando ele diz, bom é para os santos aquilo que torna as suas almas boas,
E ele diz: toda providência procura o bem espiritual dos que amam a Deus, apartando-se do pecado, aproximando-se de Deus, tirando-os do mundo e preparando-os para o céu. Quando os santos se conduzem de maneira contrária ao caráter que têm, serão corrigidos para voltarem para onde devem estar. O reformador Lutero dizia sobre a providência de Deus: não conheço o caminho por onde Deus me conduz, mas conheço bem o que me guia. Será que você conhece a Deus? Será que você conhece o Deus que está dando essa providência, o Deus da providência? O Deus da providência, ele está com você nos dias difíceis, onde há o desemprego, onde há doença, onde há problemas de relacionamento, onde há dificuldades tremendas, onde não há solução aparente, mas o Deus da providência também está quando há facilidades, quando há saúde, quando há grandes vitórias e há grandes oportunidades. A única coisa que fica para nós desse livro, embora o nome de Deus esteja oculto, e sem dúvida ele está presente em todo o livro, embora de maneira oculta, mas o que para nós interessa é que nós podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, no finalzinho ele fala sobre isto. A sua presença garante o sossego da nossa alma e garante o sucesso da nossa empreitada. Eu não conheço o caminho por onde Deus me conduz por vezes, mas eu sei que Ele está me conduzindo. E é isso que nós devemos crer, como Lutero, aquilo que Deus deve fazer na nossa vida e na nossa obra. Que Ele nos abençoe. Amém.